Olá, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Convidando aqui a Karen para entrar na nossa live. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Boa noite, Lorena. Boa noite, pessoal. Sinaliza aí pra gente se vocês estão ouvindo bem, vendo a gente bem. Avisa aí nos comentários. A Comenta Doane já aí. entrou também, o Doane, Rogério. só Boa um momentinho. noite. Fui fechar a porta para não dar Ah, sim. interferência. Tá dando Só para o interferência pessoal no entender, a som. gente está no mesmo local, mas a gente está em salas diferentes por conta A gente está no mesmo da ambiente para interferência. poder não dar interferência. E aí, pessoal, tudo bem? Como prometido, nos vídeos aí da Semana do Psicólogo, a gente faria uma live aí do tema mais escolhido. Eu e a Kari até a gente já tinha conversado que a gente pensou que esse seria o tema escolhido mesmo por vocês. Sim, Né, na verdade a Karen? gente estava com uma disputa bem acirrada, né? Foram temas aí do cotidiano de várias pessoas, né? Sobre trabalho, relacionamento, metas de vida, né? Questionamentos aí do nosso dia a dia. E a gente ficou bem na dúvida, mas a gente confiou que o relacionamento também ia acabar vencendo aí essa enquete. É verdade. E aí, relacionamento também diz muito sobre muita coisa, né? Não só o relacionamento afetivo, amoroso, né? Tudo a gente se relaciona, né? Eu falo que tudo é relacionamento. É Exato. relacionamento no trabalho, relacionamento com dinheiro, relacionamento com alimentação, relacionamento com a família, com os amigos, né, cara? Então tudo é relacionamento. Sim, com certeza. E aí, o nosso propósito também com essa live de hoje, né, é falar sobre relacionamento maduro que não se nasce, né, se constrói. Então, aqui a gente quer trazer e entregar algumas percepções importantes, né, para você aí que está num relacionamento ou que procura um relacionamento também, né, com aí algumas considerações importantes para isso. Então, isso vai valer tanto para quem já está numa relação, né, num casamento ou para alguém que está buscando, ou de repente para você aí no seu trabalho se relacionar melhor, né? Vão ter aí várias considerações que vão ser importantes aí numa esfera geral de relacionamento. É verdade, pessoal. Então fica aí, já pegaram, né, cara, em seu caderno para anotar? Anotem, né? Aproveita aí para vocês anotarem, vai ter bastante Eu já tô insight. aqui também com o meu, porque assim, gente, eu sou nova nessa questão de live. É a primeira live que eu tô fazendo hoje, né? Até comentei com a Dalk. Ela já é expert nessa parte de lives. Então, eu também quero estar aprendendo aqui muito com ela e espero estar também contribuindo aí com vocês também, com a minha percepção enquanto psicóloga também. Imagina, eu que quero aprender com você. Pessoal, então vamos lá começar essa live, né? Ó, eu quero trazer uma pergunta para vocês para começar essa live e aí eu quero que vocês reflitam e vamos lá comentar aqui, tá, pessoal? Vamos interagir. Eu quero perguntar para vocês assim: vocês acreditam, né, que um relacionamento ele nasce ou ele é construído, né? Um amor verdadeiro. Vamos lá. Vocês acreditam que o amor verdadeiro é encontrado ou é construído? O que vocês acham? Lembrando que não tem certo ou errado, né? A percepção de vocês, a ideia que a gente promover algumas trocas, né, entre todos aqui. Então, não existe aí uma resposta certa ou uma resposta errada. É verdade. O pessoal fica bem tímido, né? Ninguém quer É, comentar, fica com medo, né? Mas sim, é construído, ó. A Duane falou, é construído. É isso aí, né? O amor é uma construção. No relacionamento também, em todas as suas esferas, é uma construção, né? E aí a gente vai começar falando dessa construção, né? E toda construção, ela tem uma base. É uma base que ela precisa ser muito forte, né? Como uma construção mesmo, né? Faz aquela base para a gente poder subir as paredes. Se for uma base frágil, as paredes não vão se sustentar. Então, eu quero começar aqui
falando para vocês que eu criei um método, né, falando sobre relacionamento. A gente falou um pouquinho, né, Karen, ali nos vídeos, né, sobre Sim. isso. E esse método é como se fosse uma triade, tá? Então, é 4Ds. Então, 4Ds que a gente foi falado no vídeo. Então, qual que é esses 4Ds? Que é muito importante para se ter num relacionamento maduro, lembrando, né? Então, todo mundo aqui que estiver na live, que quer construir um relacionamento maduro, ou já está em um relacionamento, né, e quer aí que ele se torne maduro, mais forte nesse sentido, então eu vou falar para vocês. Então é um método que eu criei, que é uma triade, onde Deus está no centro, tá? Depois eu vou explicar esse sentido de Deus, não religiosidade, mas espiritualidade. E aí vem os 3Ds, né? Então, como que é 4Ds, Dal? Que é Deus, é disposição, é diálogo e é doação. Sem os 4Ds não existe um relacionamento maduro. E vocês vão perceber logo, logo. Porque esses 4Ds trabalham justamente aquilo que é o nosso ego, onde a gente sai desse momento centrado do nosso próprio ego e a gente se derrama no outro, né? Então, assim, a gente vai começar a falar sobre isso. Vamos começar por algo que é muito importante, né? Eu sempre falo que Deus está no centro, né? A triade, Deus está no centro. Por quê? Porque Deus, na espiritualidade, no sentido de alinhamento de propósito, dá que como que é isso? Pessoal, pode ir escrevendo qualquer dúvida. Se eu estiver falando rápido demais, me sinalize, porque eu tenho algo, assim, às vezes eu acelero um pouquinho, tá, Karen? E você pode me Sim. sinalizar também. Então vamos lá, né? Essa questão do Deus, de propósito alinhado, que vem da espiritualidade, mais uma vez, não da religiosidade, é no sentido assim, pessoal, é sentido de autoconhecimento. Você precisa se conhecer, saber quais são os seus princípios, seus valores, o que que é importante para você poder relacionar. Então, por exemplo, assim, né? Muitas pessoas já ouviram essa frase que eu vou te dizer. A luz não se mistura com as trevas, né? Como que é isso, Dalva? Qual que é esse sentido? Muitas vezes, uma pessoa, ela gosta muito de ficar mais em casa, ela tem uma estruturação, né? Criação, por exemplo, na religião, né? Não é de muitas festas, não é de muito sair à noite. E aí ela começa a relacionar com uma pessoa que é totalmente diferente dela, né? No sentido, gosta de festa, gosta de sair. Como é que é isso, né? É como uma paciente falou para mim uma vez, né? Ela disse, Dalke, mas e aí, né? Qual que é a pessoa certa? Dá certo, assim? Porque eu não gosto muito de sair, eu fui criada dessa forma, eu tenho essa estruturação. E aí eu conheci essa pessoa. Dá certo? Olha só, pessoal, dá certo, só que precisa de mais disposição, né? Muitas vezes vai ter até mais enfrentamento, né? Vai ter muitas vezes mais desafios, mas não quer dizer que não vai dar certo, né? E já já a gente vai falar sobre a disposição. Então é nesse sentido, então de você se encontrar com você, de você se conhecer para você entender. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo para vocês, né? Por exemplo, se você é uma mulher, né, e você quer se relacionar com uma pessoa e você já tem na sua estruturação, já talvez já passou por uma dor aí na questão da bebida, né, bebida alcoólica. Então, vamos pensar aqui, às vezes um pai, às vezes um outro relacionamento onde você sofreu muito nesse sentido. Então, você já sabe, você já tem esse valor aí, esse princípio bem alinhado. Dizer assim, ó, eu não quero, né, ter um relacionamento com uma pessoa, por Uhum. exemplo, que bebe, né? Então, Sim. você já sabe disso. Então, por que você vai, né? Eu vou lá dar um aniversário, numa festa, e de repente tem uma pessoa ali bebendo, fumando, que não tem nada a ver com meus princípios e meus valores, não estão alinhados, e eu começo ali a me relacionar, né? Então, assim, o que que é isso, Dal? Perca de tempo. Você está muitas vezes, desculpa, você está ali direcionando para algo que muitas vezes você desconhece, ou por uma carência, ou por falta de se conhecer também, né, Karen? Aí, essa Uhum. questão do autoconhecimento, então, ela é muito importante nesse sentido, tá? De propósitos alinhados. Quer contribuir com alguma coisa? Sim, Explicar, e eu acho importante também trazer é que não possam existir aí diferenças, né? Até porque assim, Claro. somos diferentes às vezes em relação ao gosto, né? Mas quando essas diferenças elas se conflitam demais, né? Como você exemplificou aí a questão dos valores, né? Aí começa a se tornar uma relação meio que insustentável, né?
aí começa a surgirem as brigas, né, os conflitos, aí começam a desdobrar aí várias questões, né? Então, assim, as diferenças, elas até certo ponto, elas são válidas, até porque elas existem, mas que também elas não podem também ser demais, né? Diferenças assim que como que eu posso utilizar a palavra correta? Mas assim, diferenças que acabam assim se destacando muito, né? Que se tornam aí tão diferentes a ponto de causar mesmo um estranhamento, né? Isso que você falou é bem importante, né? Essa parte da disposição. E quando a gente também fala de disposição, vendo você falar, eu penso também que a disposição ela tem que ser dos dois lados, né? Muitas vezes a pessoa ela tá numa relação e ela tá às vezes sozinha nessa relação, né? Ela tá querendo por dois, ela tá agindo por dois, né? Então existe sim a importância da disposição, mas de também o outro parceiro também estar disposto àquilo, né? Perfeito, perfeito, exatamente. Quando a gente entra na disposição, que eu falo que é o principal, porque quem não está disposto já nem relaciona, né? Tinha um paciente, inclusive, que eu atendi, ele em nenhum momento ele estava disposto a se relacionar, mas ele queria se relacionar. Ele estava fechado, com bastante resistência, mas não estava entendendo. O que que é isso, pessoal? Disposição. Disposição, pessoal, é muito importante no relacionamento. Muitas vezes é totalmente diferente de uma pessoa que está solteira, né? Por quê? Porque precisa de investimento, e já já a gente vai falar de doação, né? Então, onde eu preciso me doar, onde eu preciso investir para que esse relacionamento aconteça. Então, a disposição é muito importante. Às vezes você nem está disposto a se relacionar, né? Por exemplo, dando um exemplo desse paciente. Pessoal, a gente pode falar de exemplo de paciente, de pessoa, a gente não fala o nome, então estamos dentro da É. ética aqui, tá? Então, assim, o que que esse paciente trazia para mim? Falou assim, ai, não, nossa, eu comecei a relacionar, mas ai, eu tenho que ir lá, ai, ela me cobra, ai, ela me cobra para mandar mensagem, ela me cobra que eu não. E aí, né? Relacionamento é Uhum. isso, né? Precisa de disposição, precisa de doação, senão ele não acontece. Então, a gente precisa também entender isso. E muitas vezes, Karen, como você falou, existe uma outra questão também, onde a gente espera muito do outro, né? E esquece que para o outro, para algo acontecer, também precisa do nosso investimento, precisa também da nossa disposição para que isso aconteça, né? Então, quantas vezes a gente cria algo, né? Por isso que a gente fala, né, dessa construção e não criação, a gente cria algo na nossa cabeça, né? Um príncipe encantado, uma pessoa assim, a gente cria uma idealização, né? Que eu sempre falo para as Uhum. pessoas, ó, não criem expectativa. Mas é muito difícil, né, pessoal? Todo mundo cria Sim. expectativa, né? Mas criar essa expectativa é que muitas vezes as pessoas vêm num setting terapêutico, por exemplo, e elas estão reclamando de algo que, na verdade, elas mesmas construíram, né? Então, é uma idealização delas mesmas. Quando você vai perceber, você diz assim, ó, mas quando você começou a relacionar, como que era? Não, era assim, era assim. Então você percebe que o outro continua sendo um outro, né? Na verdade, Uhum. é as suas expectativas. Então eu crio algo, eu crio um desejo, eu crio um eu ideal, vamos falar, eu saio do eu real e crio um eu ideal ali, né, na minha fantasia aqui, e eu quero que esse eu exista. E na verdade o outro só está sendo o outro, né? Quantas vezes eu falo assim para paciente? Ela diz assim, ai, meu marido não lembra uma data, nossa, não lembra um aniversário, não lembra, né, não sei, não faz uma coisa diferente e tal. E eu disse assim, mas você já sinalizou isso para ele? Porque é muito importante, gente, a gente sinalizar. Porque às vezes a gente conhece o parceiro, às vezes está 10 anos, 15 anos dentro de um relacionamento, já sabe que o outro funciona assim. Na verdade, não é porque ele, é uma pessoa ruim, nada disso. É que é a forma Sim, de ele funcionar no mundo, né? E aí, de sim. repente, eu quero uma cobrança. E aí, cara, a gente já vai entrar no diálogo, é muito importante. Eu cobro algo de alguém, que é uma expectativa minha, mas eu não falo.
né? Eu fico ali, eu me acho no direito de ficar emburrada, né? Virar as costas ali, Uhum. não falar nada, ficar chateada, mas eu não trago para o outro também, né? Então, assim, isso é muito importante. Então, vamos lá, mulheres e homens também, vamos aprender aqui uma coisa muito importante, né? Se você quer, né, uma construção madura, se você quer uma diferença no seu relacionamento, aprenda a construir também, aprenda a Sim. investir, aprenda a se colocar, né? Mostrar o que é importante para você, para que o outro também entenda aí seus valores. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente não está disposto a se mostrar, não, cara. A gente não quer mostrar, não, né? No começo dos Sim. relacionamentos, a gente tem aquela dificuldade, assim, de se mostrar, né? De se colocar. Então, às vezes, por não mostrar, às vezes pensar, ah, não, mas o que o outro vai pensar, né, de mim? Exatamente. Então, a gente tem essa dificuldade. Pode falar, cara. Exatamente, assim, o que eu mais vejo no consultório, quando que as pessoas sofrem pelas coisas que elas não dizem, né? Então, pessoas que ficam, assim, entaladas, às vezes, com coisas para falar para o parceiro por anos, né? E não conseguem achar uma forma de falar. E aí acontecem uma outra coisa que eu acho bem grave, que a gente começa a atuar, né? Quando a gente não fala, a gente começa a dar patada, a gente começa a querer dormir no sofá, a gente começa a querer punir a pessoa de uma certa forma, né? E aí a gente, na verdade, não foi assertiva nessa comunicação, né? A gente, às vezes, não tem nem clareza do que a gente quer, que entra muito naquela questão do autoconhecimento que você falou. Então, muitas vezes eu espero algo que eu nem sei o que eu quero. E aí eu quero que a outra pessoa adivinhe, né? Eu quero que a pessoa haja como se eu agisse. Eu acho que esse também é um dos maiores perigos aí de uma relação, é a gente achar que a gente vai se relacionar com um espelho nosso, né? Que a outra pessoa vai pensar, vai agir como se nós fôssemos a mesma pessoa, quando na verdade não somos, né? É E verdade. aí eu entro em outro ponto que eu estava até conversando com você um pouquinho antes da live, da importância, apesar de quando estamos em uma relação, já somos aí dois, né? Não somos mais um, mas a importância da individualidade também numa relação, né? O quanto que é importante também a gente priorizar o que a gente gosta, a gente não abrir mão dos programas que a gente gosta. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela gosta muito de correr. Ela participa de maratonas, ela participa de grupos de corrida. E o marido dela, ele não é assim muito ligado nessas coisas de esporte, mas ela não por isso ela deixou de ir de participar desse grupo. Então ela priorizou aí os hobbies dela, né, que são importantes para ela. E aí acho que a gente acaba se perdendo numa relação quando a gente não tem espaço para nós mesmos também, né? A gente não tem aí um momento com a gente mesmo, a gente se torna muito dependente do outro para fazer tudo, né? É verdade. Isso é uma verdade, né? E é muito importante a gente colocar, né, Karen, como você falou, porque às vezes as pessoas, é como eu disse, né? Às vezes a pessoa depois vai cobrar do outro, mas ela também não se posicionou, né? Aí a gente entra em algo que é muito importante em tudo na nossa vida, né? Não só no relacionamento, mas o posicionamento, né? Então, às vezes está numa relação, aí é claro, a gente vai entrar em algo mais profundo, que é no nível de dependência emocional, que existe muito isso, né? Onde a gente meio que não existe no relacionamento, a verdade é essa, né? A gente deixa de existir para que o outro exista, né? Por quê? Uhum. Porque a gente está querendo agradar. Aí existe uma dor aí, existe uma questão aí, né? Quando a gente vai para um set terapêutico, a gente investiga, a gente vai perceber que muitas vezes a gente está procurando a validação do outro, né? Existe alguma coisa aí, ou a gente tem muito medo de perder o relacionamento, né? Por carência, então a gente fica nessa dependência e acaba deixando de existir, né, pessoal? Então, assim, isso que você falou é muito real, né? Quantas vezes, assim, coisa simples, né, Karen? Coisas simples como, por exemplo, um gosta de sanduíche, o outro gosta de pizza, né? E de repente eu já não lembro que eu gosto de sanduíche, e de repente eu só como pizza, né? Por quê? É, Porque eu vou me deixando de lado ali. Então, pessoal, esse equilíbrio ele é muito importante dentro da relação, onde eu deixo o outro existir e eu também existo, né? Isso é importante. Na questão do diálogo, eu falo assim. Olha como é importante. Pessoal, quem está anotando, anota isso aqui que é muito importante.
Diálogo. O que que é diálogo, né? Diálogo é eu dar ao outro a oportunidade de saber como eu me sinto em relação a algo ou alguma coisa, tá bom, pessoal? Diálogo não é essa questão ali, ai, sabe assim, vamos conversar. Aí a pessoa tá lá falando, eu não tô nem prestando atenção no que a pessoa tá falando, já tô criando uma forma aqui de debater o que ela tá falando. Você tá entendendo? Uhum. Isso não é diálogo, pessoal, né? Então vamos lá, mais uma vez, a gente está falando de construção de um relacionamento maduro. Então, pessoal, é tudo em prol do relacionamento, nem em prol do João, em prol da Maria, né? Ah, vou fazer isso porque depois ele tem que fazer para mim, né? Quantas vezes a gente fica nessa questão? A gente espera sempre algo de volta, né? E assim, isso é natural, né? E até compreensível, né? Porque a Sim. gente não, se a gente só ficar doando, doando, doando e a gente nunca receber, tem algo de errado, né? Porque uma relação também é uma troca, né? Como você trouxe, né? Exatamente. E tem que ter uma troca justa, tá, pessoal? Não estou falando que não tem que ter uma troca justa, mas porém, muito cuidado aí por conta da frustração, né? Porque aí as É, pessoas se frustram, porque ela cria aquela expectativa, ela coloca no outro aquela expectativa e ela se frustra, porque, por exemplo, assim, né? Ai, não, eu vou fazer isso, né, pro meu marido, eu vou fazer isso pro meu namorado, e aí, né, ele vai, né, entender, ele vai fazer. Pessoal, cuidado, né? Cuidado, vamos construir sim. aí sem querer nada em troca, né? Vamos fazer. Eu sempre digo assim, ó, a gente não consegue mudar o outro, tá bom, pessoal? A gente só muda nós mesmos em pensamento, atitude e ação. Porém, Sim, quando a gente muda nós mesmos, automaticamente o outro muda ao nosso redor, sim. porque, né? Porque há essa mudança no ambiente. Então vamos lá, né? Isso é bíblico, né? Vamos fazer sem pedir nada em troca, né? Vamos fazer realmente pelo relacionamento, em prol do relacionamento que é dos dois, né, de um só, né? Então, isso é Uhum. muito importante. Então, anotaram, né? Anotaram essa questão do diálogo, que é muito importante, porque muitas pessoas, Karen, eles entendem diálogo de uma forma diferente, sabe? E às vezes eu Sim. falo muito isso, né, na clínica, porque às vezes a paciente vem, né, com aquela dor, aquela queixa, e diz assim, ó. Mas isso daí não é diálogo, né? Isso aí não é diálogo, Uhum. né? Você já falou, ai, mas eu não preciso falar, não é possível que ele não vê, não é possível que Sim. ele não sabe, né? Eu escuto muito isso também, eu escuto muito. É Né? óbvio, né? Assim, É, a pessoa fala, é óbvio, né? Como que é ele não tá óbvio. vendo, né? E aí que Sim, começam os grandes conflitos, né? Eles começam com pequenos conflitos, né? Até eles se tornarem grandes, né? E aí entra muito também, que é aquela parte também da gente evitar conversas difíceis, né? Seja porque às vezes, a relação tá tão boa, né? Eu quase não tenho tempo com meu parceiro, eu tô lá com ele final de semana, eu vou ficar discutindo relação, né? E aí vai se empilhando aí um monte de coisa, né? Quando vai ver, a coisa já tá pior, né? Às vezes era uma coisa muito pequena que envolvia um diálogo, que existe aí esse receio, esse medo de evitar esse conflito, e não necessariamente um diálogo ele precisa ser um conflito, né? Eu é, acho que o principal objetivo de um diálogo também é você ter clareza se a pessoa te entendeu. Então, perfeito. assim, é até o que a gente estava conversando um pouco tempo, né? Assim, é uma coisa que eu aprendi um dia e eu trouxe para minha vida isso, né? Muitas vezes a gente não vai saber como que a outra pessoa escutou a gente, né? Se a pessoa realmente entendeu a nossa mensagem. Mas cabe a gente perguntar, né, para essa pessoa. É O que é que eu verdade. disse, né? Você entendeu? Mas tá claro para você, né? Repete para mim, qual que vai ser o nosso acordo, né? Então, acho que você também, né, no seu método, você fala muito sobre essa questão dos acordos, né? Sim, isso aí, isso que você falou, Freud já dizia, né? Eu sei o que eu falei, né? Mas não sei o que o outro ouviu, né? Daquilo que eu falei. Uhum, Então, isso é muito importante, pessoal, da gente realmente deixar claro. A clareza é muito importante, né, no relacionamento. O que que é isso? Deixar claro e também entender, realmente, a pessoa entendeu o que eu tô querendo dizer, ou ela entendeu diante da dor. Porque eu falo assim, cara, é tão complicado. Porque cada um tem um óculos, né? Uma forma de enxergar aquilo. E quando ele tem uma dor, por exemplo, pessoal, já já a gente vai ler aqui os comentários. Estou vendo alguns comentários aqui, né? Então, é normal, tá? Isso é normal, a gente enxergar algo diante da nossa dor, né? Muitas vezes a pessoa já passou por um trauma num relacionamento, não foi ressignificado, é normal ele entender, né, de uma forma mais insegura, né? A pessoa fica um pouco mais inseguro, né, diante do relacionamento.
Então tem muito isso, Uhum. né? Diante da sua fala, cara, eu lembrei da minha avó. Minha avó falava assim: antes que o mal cresça, corte a cabeça, né? Achei bem interessante isso que você falou, que é justamente isso, né? Às vezes é uma pequena coisa, né? Um pequeno desgaste ali que vira algo muito grande, né? Por quê? Porque não teve aquele diálogo, não deu ao outro a oportunidade do outro saber que você ficou chateado com alguma coisa, e aí acabou que aí você ficou ali emburrada, né? Tô dando um exemplo de mulher, mas é para homem também, tá? E aí você Uhum. ficou ali emburrada ali no canto, ficou chateada, e já dormiu ali, o outro já dormiu em outro lugar, daí já começou alguns atritos, né? Então, muito importante que a gente maduros, mais uma vez, relacionamento maduro, gente. Vamos tentar resolver as coisas, né, de uma forma mais madura, mais rápida ali, né, não deixando para depois, né. Vamos ouvir aí esse conselho da minha avó aí, né, antes que o mal Uhum. cresça, corte a cabeça ali também dessa Com questão. Sim, com Então, faz certeza, sentido, porque Karen? também o que acontece muito é a gente achar que não é importante, né? Ah, vou deixar para depois, né? A gente tende a menosprezar muito o que a gente percebe, né? O que a gente sente, né? Então, é falar mesmo sobre o desconforto. E não vai ser confortável falar sobre o desconforto, né, Dalki? Não vai ser algo gostoso, maravilhoso, né? Então, assim, dá um pouco mesmo de trabalho, mas, assim, é algo necessário, né, pra gente, se a gente se dispôs aí a entrar numa relação, né, isso aí acaba vindo junto, essa necessidade, né, e quando a gente não escuta essa necessidade, ela vai só se acumulando, e aí o que acontece que a gente vê muito hoje em dia, né, muitas relações acabando por alinhamentos, às vezes, pequenos que não foram feitos, né. É verdade, é verdade. E o quanto as pessoas têm dificuldade em se mostrar, né? A gente vive Uhum. em uma época, assim, que, infelizmente, né, as pessoas elas têm dificuldade, sabe, em se mostrar, por quê? Por muitas vezes ter se machucado muito também em Sim. relacionamento, né? Então acaba, ah, não, mas o que que a pessoa vai pensar, né? Tem medo de mostrar vulnerabilidade. Pessoal, mas uma construção, ela exige investimento, né? E esse investimento, ele começa no começo, né? No pequeno relacionamento ali, né? Ó, vou falar uma coisa aqui para vocês. Namoro, né? Gravem isso. Namoro foi feito para acabar. Dalk, como assim? Meu Deus. Namoro foi feito para acabar. Foi, pessoal. Ou você vai casar, ou você vai terminar. Ninguém vai namorar aí para sempre, né? Então, Uhum. nesse namoro, é muito importante você se colocar, né? Você se mostrar, né? Então, isso é investimento também, isso é doação também, né? Não espere do outro, né? Você mesmo precisa se colocar, se mostrar. Ai, Dalk, mas e o que que ele vai pensar? Ele vai pensar isso, vai pensar aquilo. Olha, pessoal, você tem que pensar é o seguinte: é que é importante para você, para esse relacionamento durar ou não, né? É uma construção isso daí. Se você não mostrar, vai acabar do mesmo jeito. Porque ninguém consegue, né, Karen, colocar uma capa e uma máscara e fingir, né, ser alguém aí. Porque no começo do relacionamento, e isso é normal, né, Karen, a gente muitas vezes querer agradar muito o outro. Né? Então Sim, a gente deixa aí muitas vezes de se mostrar e aí quer muito agradar, só que ninguém consegue sustentar isso por muito tempo, né? O pessoal sim, que tá com aqui, certeza. né? O Ninguém pessoal consegue, né, sustentar aí um personagem por muito tempo. Uma hora a coisa escapa, né? é A verdade, encenação escapa. é Pessoal, se verdade. vocês aí tiverem também alguma pergunta, podem ficar à vontade aí para interagir com a gente. A ideia aqui é a gente Isso, fazer pessoal. um bate-papo. Se vocês quiserem também expor alguma coisa aí de vocês, né, que vocês se sentiram aí encorajados a falar, esse é o momento. É verdade. Vamos lá, deixa eu até olhar aqui, Karen. A Doane, ela colocou algo bem interessante. Ela colocou Deixa eu assim: ver. o amor é um ato de escolha. E olha que legal, porque assim, é uma escolha diária, né? Não é uma escolha que você faz uma vez quando você aceita estar com essa pessoa, né? É todos os dias que a gente precisa reafirmar o porquê a gente está com aquela pessoa, né? Até que ponto essa pessoa faz sentido ou não, agrega, né? E quando você estava falando também sobre essa questão, eu não me lembro exatamente o ponto, mas me veio aqui também das conversas sobre o futuro, né? Muitas vezes algumas relações acabam porque eu tenho uma ideia de futuro profissional. Eu, por exemplo, quero morar fora do país.
E eu nunca Uhum, conversei isso com o meu esposo, né? E aí o meu uhum, esposo, ele não se vê fora do Brasil, ele quer morar no Brasil. E aí como é que isso vai funcionar, né, a longo prazo? Assim, se existe esse desalinhamento também em relação ao futuro, né? Se de repente eu quero estar aí, eu quero ter um estilo de vida, essa pessoa ela quer ter um estilo de vida diferente do meu, né? Como é que isso vai funcionar no futuro? Então eu vejo muito receio, né, em se ter essas conversas assim sobre o futuro, né, sobre o que cada um espera dessa relação também, que é uma pergunta extremamente necessária, pessoal. Aí quem estiver anotando também, né, uhum, é uma pergunta interessante para você fazer para você mesmo e para o seu parceiro, né? O que é que você espera dessa relação, né? Que eu acho que aí vão desdobrar várias respostas que podem ser interessantes aí para ser pensadas, né, e dialogadas também. uhum. Entra lá naquilo do alinhamento de propósito, né? Os propósitos eles precisam ser alinhados, né? Quando não existe um propósito alinhado, é complicado um relacionamento dar certo, né? Porque um tá para cá e outro tá para cá, né? É uma construção ali dividida, né? Vamos falar assim. Então, esses propósitos alinhados é muito importante, desde até do começo, né? Do relacionamento, que diz do nosso investimento, e ver se esses propósitos estão alinhados, né, pessoal? Porque relacionamento diz muito de propósitos, né? Então, assim, não tem como eu estar num relacionamento pensando sozinha, sonhando sozinha, e o outro também, né? É aquilo que eu falei. Por isso que tem mais desgaste, pessoal, quando a gente não se conhece e aí a gente entra, né? Como eu falei, uma pessoa tem uma estruturação e a outra tem uma outra estruturação, né? Então meio que vai ter muito desgaste aí, né? E se você não tiver disposto aí vai ser mais Uhum. difícil, né? Então, assim, é bem importante a gente entender. Então, nesse sentido, precisa acontecer, tá? Então, um relacionamento maduro, para acontecer, não tem como fugir, tá bom, pessoal? Vamos lá, de novo: doação, disposição, diálogo, Deus no sentido de propósitos alinhados. Isso precisa acontecer, né? E aí a gente pode até falar assim um exercício, né? Por exemplo, na questão do diálogo, né? Colocar aí a partir de agora, se não existe um diálogo na sua vida, hoje você já aprendeu o que é um diálogo, e aí você coloca assim, não, vou fazer como metas, né? Vou ter um diálogo aí de 10 minutinhos aí todos os dias, aí com algo que acho que é muito importante, hein, pessoal? Né? Então, assim, muitas vezes não existe o diálogo, né? Existe uma questão de talvez, vamos colocar assim, né, no sentido assim, pessoal, de reclamação, né? Um chega em casa, o outro chega naquele dia exaustivo e aí você começa a reclamar, né? Talvez colocar no outro aí um peso desnecessário que não é do outro também. Mas esse sentido, olha que gostoso, que aí você coloca tipo 10 minutinhos de conversa ali sincera por dia, né? Dos dois alinhando isso daí, né? A pessoa não tem nada demais, né? O parceiro é isso, né? A gente colocar, o outro acolhe também nossas demandas, né? Tem que ter essa troca justa, como eu falei. Mas isso aqui que eu estou propondo, de 10 minutinhos ali de uma conversa sincera, é diante do seu relacionamento mesmo. Você olhar aqui, né? Muitas vezes não sei o que você está enfrentando aí no seu relacionamento, mas você colocar isso a partir de agora, né? Como algo central, isso é muito importante, né? Ter diálogo. Porque às vezes as pessoas estão casadas há anos, ou relacionamento assim, Karen, que já não tem mais isso, sabe? Não tem diálogo, daqui a pouco não tem mais Uhum. nada, né? Então, assim, Exatamente. construção de relacionamento também, tá, pessoal? Não vamos colocar só com um relacionamento já, um casamento, não. Né? O começo também do relacionamento, olha o quanto que é importante. Cara, esses dias eu falei para um paciente, depois eu fiquei pensando nisso, o quanto que é importante a gente se conhecer e ter clareza daquilo que é o nosso propósito, aquilo que é, sabe assim, ter claro, né? Sentir assim, não, eu me conheço, eu sei o que eu quero, né? Por quê? Porque quando eu começo a relacionar, eu evito muita coisa, pessoal. Eu evito muita coisa, né? Não Uhum. é que não vai ter atrito, vamos lá, né? No mundo tereis aflições, não é assim, né? Sim. Porém, é menos, né? Vamos falar assim, quando a gente se conhece, a gente já sabe, não. O que é princípio e valor? O que eu não passo
diante disso de jeito nenhum, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tem um filho, por exemplo, né, e vai relacionar, não, eu quero alguém que gosta do meu filho, né? Se uma pessoa, sei lá, gosta de pet, o outro não gosta, já sabe aquilo ali, o que que é importante Sim. para você, né? Ó, lembrei até de um exemplo que eu acho que é bem legal eu falar. Tinha uma paciente minha que ela estava num relacionamento há algum tempo, tá? E ela gostava muito, muito mesmo do noivo dela. E aí só que ela tinha uma coisa muito importante, que ela tinha medo de falar para ele. Ela queria muito casar no religioso, né? Era muito importante para ela. E era muito importante para ela também que esse noivo que vai vir a ser o marido dela acreditasse em Deus. Olha só. Então, né, a pergunta que eu fiz para ela na terapia é se esse princípio era importante para ela, né, realmente, e é algo que ela não passasse em cima, no sentido assim, como é que eu fico, né, se ele não acreditar? O que que ela disse? Olha só, pessoal, o que que é clareza? Ela disse assim, não, se ele não acreditar, eu não quero casar. Entendeu? Ela tinha claro isso, né? Então, o que que Olha ela como ela fez? se conhecia, né, Nau? Que olha a importância, né? Quanto mais assim a gente conversa sobre isso, mais eu vejo que tudo, na verdade, sempre começa por nós, né? Começa pelo que a gente Sim. quer, pelo nosso autoconhecimento, né? Sim, e aí as pessoas precisam estar dispostas a isso. Muitas vezes a gente quer o outro, mudar o outro, fazer o outro. Não, mas a gente, né, não quer olhar pra gente ali de frente ao espelho, né? Então, olha Sim. que legal isso, né? Então, era algo importante para ela, a gente foi construindo isso na terapia também para que ela tivesse, se fortalecesse também, né, para isso, ou para essa construção, ou também para a finalização desse relacionamento. Enfim, olha que interessante, gente. E só que ela estava disposta, hein? Mais uma vez, Uhum. estava disposta no relacionamento. E ela falou assim: não, eu vou construir isso. Olha que interessante. E aí, o que que ela fez? Pessoal, a estruturação, elas é muitas vezes diferente no relacionamento. Uma pessoa foi criada de uma forma, né? Outra pessoa foi criada de outra forma. Muitas vezes o que é importante para um, às vezes não é tão importante para outra. Como no caso dela, ele não via muita importância nisso, sabe? De ir na igreja, na missa, e era algo que era corriqueiro para ela, era importante para ela. Né? Lembra que eu falei, ó, a diferença, né, Uhum. de misturar, né, as trevas e com a luz, né, que muita gente fala. É nesse sentido, pessoal, né? É vivências diferentes, né? Estruturação diferente. Mas ela estava disposta, mais uma vez. E aí ela construiu isso, ela começou a trazer ele para esse ambiente, né? E olha só, Karen, que eu sempre digo, o ambiente é 80%. E a gente tem que ser intencional em estar em ambientes que façam sentido para nós, né? E ela foi trazendo essas vivências para ele, ela percebeu que era algo que não era a vivência dele, né? Ela foi trazendo, ele foi, aí ela falou assim, ai, Dalca, eu tô tão feliz, né? Teve um dia que ela chegou, eu tô tão feliz porque ele tá gostando, tá fazendo sentido para ele. Era como se ela estivesse apresentando o mundo dela para ele ali, né? Sim. Ela estava disposta, com paciência, né? Disposição diz muito de paciência, de doação, doar para o outro também. E não foi o que Jesus ensinou para nós? Então, assim, olha que legal, pessoal. E aí ela fez, e olha o que eu quero dizer, é assim. Ela ficou uns 2, 3 anos comigo e aí agora ela voltou. E aí o que que ela disse para mim, né? Ela ficou um tempo fora, né, da terapia. E ela voltou agora. E ela disse assim: olha, Dalk, tá tudo certo já meu casamento, já compramos isso e isso, tá tudo alinhado, né? O quanto ele mudou nessa perspectiva de importância, tá? Pessoal, pelo amor de Deus, não tô falando que a pessoa é uma pessoa ruim ou uma pessoa boa aqui, né? Vamos lá, mais uma vez. É só questão de princípios e valores diferentes para cada um ali, tá? Então, assim, só que o que que é que eu quero trazer aqui de importância? Era algo importante para ela, entendeu? Sim. Então, Uhum. como que eu sei o que que é importante para mim? Autoconhecimento. Eu Uhum. preciso me conhecer, né? Saber se realmente, né? O que que é realmente importante para mim? Porque senão, pessoal, o que que eu faço? Eu vou vivendo aquilo que é importante para o outro. É aquilo que eu falei, eu vou deixando de existir, né? Porque se eu não sei o que que eu quero, o que eu gosto, qualquer caminho serve, né? Faz sentido, cara? Exatamente, assim, e acho que uma pergunta que eles podem estar se fazendo, como é que eu sei, né, se o meu parceiro está disposto, né? Muitas vezes nem sempre isso vai estar visível, mas vai existir aí uma energia para tentar resolver aquela situação. E às vezes aquela energia ela não vai ser imediata, né? Você falou para ele, por exemplo, você trouxe esse exemplo.
Você falou que era importante a questão da religião. Isso não quer dizer que na semana que vem ele vai estar na missa com você, né? Perfeito. Então, envolve também você respeitar o tempo da outra pessoa, né? E aí você também se conhecer para saber quanto tempo você está disposto a esperar. Que aí eu acho que entra muito a questão do autoconhecimento. A gente tem que sempre fazer um equilíbrio, né? Entre o que a gente demanda do nosso parceiro e o que a gente também está disposto, né? É a gente com a gente mesmo também. É importante a gente olhar para isso, né? É verdade. Olha aqui, a Mônica colocou dar chance para conhecer e construir. Exatamente. Né? Olha aí, né? Disposição, dar chance, né? Eu estou disposto aí a isso. Muitas vezes eu nem estou disposto e aí que acontece os atritos, né, pessoal? Deixa eu, Exatamente. deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Vamos olhar aqui, Karen. Vamos. Mônica, vivi isso. Olha, como peças de um quebra-cabeça se unem. Para mim Olha não tá só. atualizando em tempo real. É. Para mim As- tá aparecendo só os primeiros. Tá, Mônica, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Dalk, existe a possibilidade de fazer uma sessão de diagnóstico com você para que eu possa me conhecer mais e ter esse direcionamento de forma personalizada? Sim, pessoal, tem sim, né? Tem a psicoterapia, tem o meu método que eu trabalho também com isso, né? Justamente nesse sentido, né? E aí, olha, Karen, é muito importante, eu já vou continuar aqui lendo aqui, tem bastante comentário, viu, Karen? Tem bastante comentário. É muito importante, só para mim não perder aqui o raciocínio, é de lembrar uma coisa que algo que é bem difícil para as pessoas, né? Que é sair do seu próprio ego, né? Tá aqui o ego, que é aquilo que eu quero, que é aquela busca incessante por prazer o tempo todo, né? E eu dispor para o outro, né? Eu derramar no outro, né? E é tão importante isso, dizer assim, a gente só dar ao outro aquilo que a gente tem, né? Quando a gente não tem, é muito difícil, né? Muitas vezes se eu não aprendi, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, nós como? Não, às vezes o outro não aprendeu, ele não tem nem isso para poder doar, sabe? Então, assim, eu só dou aquilo que eu tenho, né? Eu só completo, né? Porque as pessoas falam assim, não sei se você já viu isso, né, Karen? Aham. Ai, eu completo o outro, né? Não, pessoal, olha só, olha, vamos lá, anota, mais um insight aqui poderoso, tá? A questão é o sentido é assim, você precisa se completar, você não pode assim, ai, o outro precisa me completar, né? Eu preciso completar o outro. Não, se você tá cheio, olha só, você derrama no outro, tá bom? E é Uhum. diferente, entende? Porque senão a gente fica naquela busca incessante para que o outro, né, tampe os nossos furinhos aqui. Não faz sentido, Uhum. cara? E E muitas é vezes as pessoas impossível, né? é impossível. Então eu preciso me conhecer, trabalhar em mim, principalmente, pessoal. Eu vi aqui que teve uma pessoa aqui que escreveu, eu já vou ler, que ela passou por isso, né? Às vezes trauma, essas coisas difíceis. Então, se eu não olho para mim, se eu não ressignifico as minhas feridas, pessoal, eu vou para um novo relacionamento com aquela mochilinha pronta. Eu não vou um livro em branco, pronto para escrever, né? E a gente precisa, quando a gente constrói um novo relacionamento, a gente precisa ir com um papel em branco. Pronto a Sim. escrever, né? Não trazendo as minhas feridas e colocando no outro isso, como se a outra pessoa, né, tampasse ali os nossos furinhos. Ó, a Juliana que colocou, eu tenho medo de relacionamento, né? Então, tem aí alguma coisinha, né, Juliana, aí que a gente Sim, precisa tem algo olhar. para além, né, desse medo, né? Que tudo isso que a gente está falando, a gente está reforçando aqui, pessoal, sobre autoconhecimento, né? Sobre a importância do diálogo. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, por isso é tão importante a terapia, né? Nós aqui, enquanto psicólogas, também temos que enfatizar isso, né, Dal? Que nem Sim, a gente não dá conta de tudo, né? De se autoavaliar o tempo todo, de se automonitorar. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que a gente tem vários pontos cegos, né? Na nossa vida, né? E a gente precisa de uma pessoa de fora que nos ajude a colocar uma lupa, né? Nos pontos
pontos exatamente que precisam de atenção, né? Então, tudo que a gente traz aqui, muitas vezes pode ficar uma pergunta para vocês, mas como é que eu me conheço mais, né? Como é que eu posso me desenvolver para melhorar a comunicação no meu relacionamento, né? Comece por você, né? Eu também recebo muito uma pergunta assim: como é que eu faço para o meu filho ou para o meu esposo ir para terapia? Eu já falei tantas vezes, mas ele não quer ir, né? E a minha resposta sempre é: comece por você. A Dalk falou lá no início algo que eu acho extremamente importante de dizer. Mais uma vez, né? Quando nós mudamos, quando nós estamos com o nosso próprio processo acontecendo, automaticamente tudo começa a mudar em volta também. A gente se posiciona de uma outra forma, a gente consegue dar limites que são importantes, né? A gente consegue ter conversas mais corajosas com a outra pessoa, né? A gente conseguir também, a gente consegue definir o que que é nosso e o que que é da pessoa, né? Porque também tem muito disso, às vezes a gente transfere aí para a pessoa muita questão que é nossa, né? Que é do nosso trauma. Então, é somente aí num setting terapêutico, né? Que é possível aí de fazer todas essas descobertas, né? Que a gente trouxe aqui. Verdade, é isso aí, pessoal. Tô lendo aqui vocês, ó, já a gente vai responder aqui. Graças a Deus, quando os sonhos e metas estão alinhados, tudo fica mais fácil. Ai, fica muito mais fácil, né? Tenho medo. Ó, vou lendo aqui, Karim, porque você não está atualizando aí. Ó, de que Não. forma, Rogério, de que forma a comunicação assertiva influencia na construção de um relacionamento saudável e duradouro, cara? Deixa eu ver o que mais. Assim, as forças são multiplicadas para alcançar as metas. Isso aí, as forças são multiplicadas para alcançar. Ó, a Duane já marcou ali, ó. Tá aí, Karim. Registrado, doação à disposição, Deus diálogo. Dá que tanana, existe. Ok, pessoal. Para que eu Tá. O Bruno colocou aqui para que eu possa me conhecer mais e ter também esse direcionamento de forma personalizada. Bruno, existe a psicoterapia, né, que é uma forma que você trabalha aí o autoconhecimento, né, isso é muito importante para ver em qual momento você está, né, questão não só de relacionamento, é claro, a gente está falando sobre relacionamento, mas mais uma vez, né, relacionamento é tudo, né, pessoal, não só um relacionamento afetivo, amoroso, mas um relacionamento com a família, um relacionamento com a alimentação, com o trabalho, com o dinheiro, tudo é relacionamento, né? A gente está o tempo todo se relacionando, né? Sim, além da psicoterapia, Bruno, existe algo que a mentoria, rapidinho aqui, só porque ele perguntou, existe a mentoria onde eu faço um diagnóstico para ver aonde que você está, em qual lugar você está, né, para poder te tirar desse ponto A para te levar para o ponto B. Então, numa função de crescimento mesmo, onde você sai ali de uma quarta camada ali do ego aprisionado para uma prosperidade, né, ali na sua vida. Lembrando, pessoal, que prosperidade, né, propósito, prosperidade não é só relacionado a dinheiro, prosperidade no relacionamento, no trabalho, na vida, tá bom? Então a gente precisa olhar, se identificar, entender o nosso momento e trabalhar isso também, tá bom? Deixa eu ver o que mais, Karen. Ó, vivi isso. Como peça, dar chance para conhecer, construir. Acho que é isso. Vivi isso, deixa eu atualizar aqui. Muito bom. Ai, que bom, pessoal, que vocês estão gostando. Ó, Karen, meu esposo tem 16 anos a mais que eu. Não me imagino sem ele. Porém, começo a pensar como será nosso relacionamento com o passar dos tempos. É errado? Olha a ansiedade, hein? Eu sempre me achei meio doido. Agora eu passei dos 40, estou achando que estou piorando. Por quê? Né? Cabe aí. Então, assim, ó, Mônica que falou aqui do esposo, né? Olha só, às vezes isso daí é uma questão de insegurança nossa, né? Medo mesmo, né? Eu falo que a ansiedade sempre é sintoma de algo, né? Alguma Uhum, coisa aí sim. que muitas vezes você está sofrendo antecipadamente, mas você não tem o controle, né? Eu sempre falo, ansiedade você sofre agora e depois sofre depois, se isso vier acontecer, que na maioria das vezes não vem acontecer, né, Karen? Então, a ansiedade tem a ver com medo e com controle. Então, às vezes a gente quer controlar uma situação, igual aqui, você tem medo, né, de você não sabe, né, mais para frente, e se é errado. Não, não é errado, né? Mas, assim, é algo que você não consegue controlar. Então, eu sempre digo assim, ó, o excesso de passado
é depressão, porque a gente não consegue mudar, né? E o excesso de futuro também é ansiedade, porque a gente não consegue controlar o nosso futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Às vezes eu Uhum. falo assim, a gente não tem controle, gente, sobre quase nada na nossa vida, nem sobre a nossa própria vida, nem sobre a nossa própria existência, né? Eu estou aqui hoje conversando com vocês, mas não sei se eu vou estar aqui amanhã. Dá o que isso é um furo, né? Isso é um furo de terapia, porque lidar com esse confronto, lidar com a morte, né, traz muito isso, né? Mas o que eu tô querendo dizer, Mônica, para você é assim, ó, não sofra antecipadamente, né? É, Não tenta viva esse luto, né, isso, antecipadamente, né? Até porque também a gente precisa entender a fundo do que se trata esse medo, né, Dalk, assim, né? sim, sim. Para a gente conseguir desconstruir realmente o que te levou a pensar dessa forma, né? A ter esse tipo de medo. Exatamente. Então, nada melhor do que, né, aquilo que eu sempre digo, que é o quê? Viva um dia de cada vez, né? Viva o momento presente, né? Dá o que é o momento presente? Olha só, o hoje, o agora, né? O dia de hoje, né? Não viva amanhã, deixa para amanhã o que é de amanhã, né? É igual muitas pessoas que vivem no passado, né? Preso, né? Vou falar porque tem algumas pessoas que colocou aqui, tem o medo de relacionar, às vezes por conta que está preso no passado, né? Em alguma questão do passado. Então, pessoal, o que é passado? O passado foi ontem, ontem eu já não consigo mudar. Então, vamos, né, focar no presente, né? No aqui e agora, né? Exatamente. Que é onde a vida acontece. Então, Exatamente. deixa eu ver qual o principal. Ó, tá aparecendo aí para você, Karen? Não, para Não? mim só tá aparecendo as pessoas que estão ao vivo aqui. Tá. Qual? Infelizmente, mas depois eu vou ler todos Tá. eles. A Taline perguntou aqui qual o principal gatilho que desenvolve a ansiedade, meninas? O que você Qual o acha, principal? cara? Qual o principal gatilho? Olha só, eu sempre falo que a ansiedade ela é sintoma de algo ou alguma coisa, tá? Ela nunca vem assim, sem nada, né? Olha só, Exatamente. E só pra gente, né, desmistificar isso, que eu acho que é importante falar sobre isso, porque hoje a ansiedade, vamos dizer, é o mal do século, né? Pessoal, ansiedade é normal no sujeito, tá? Como assim, Del? Todo mundo tem ansiedade. É normal você, por exemplo, eu vou apresentar um trabalho, né? Ficar um pouquinho mais ansiosa. Eu vou, né, sei lá, eu vou apresentar algo no meu trabalho, no meu serviço, né, na minha faculdade. É normal. Então, sempre é sintoma de alguma coisa. Porém, é muito importante a gente dizer isso, né? Quando ela passa do sentido para patológico, aí é outra coisa. O que é isso da patológico? Quando se esbarra na sua qualidade de vida. Então, como que é isso? De repente eu não estou dormindo bem, de repente eu não estou comendo bem, né? Eu começo a ter alguns desgastes ali por conta de uma ansiedade, por conta de algo que está muitas vezes na minha cabeça. Então, o que eu falo para você, Thaline? Então, sempre é sintoma de algo, mas começa na construção dos seus pensamentos. Então, precisa fazer uma pergunta aí: como anda a qualidade dos meus pensamentos, né? Entendendo que pensamentos só são pensamentos, pessoal, mas se vocês acreditam neles, você começa a se comportar daquela forma, né? Quantas pessoas, né, Karen, na época da pandemia, né, criou aquele pavor, tanto pavor de morte e tal, Uhum. que acreditava naquele pensamento que ficavam muito em isolamento, né? O isolamento fez muito isso com as pessoas e aí gerou bastante ansiedade nesse sentido, tá? Então, Sim, sempre está ligado com isso, a gente querer controlar algo, né? Esse medo aí exacerbado. E aí vamos cuidar aí também, pessoal, para que não vire algo mais patológico, né? Como assim, Dal? Ó, vou dar um exemplo aqui para você, já que a gente está falando. Comece aí a melhorar um pouquinho a qualidade de vida, né? Por exemplo, a atividade física é muito importante, aí você ajuda a criar aí também, liberar mais serotonina aí, né? No momento de prazer aí para você, ter esse equilíbrio também na vida, né, cara? E às vezes estou tendo muito momento desgastante aí na minha sim. vida, estou tendo muito estresse, às vezes eu estou com muito estresse no meu trabalho, né? E aí eu chego em casa, eu já, né, desconto na comida, como demais, ou deixo de dormir por esse excesso, desses pensamentos. Enfim, pessoal, isso já é um tema para outra live, né, cara? Sim, Já é um vamos tema para entrando outra aí. live, Vamos voltar exatamente. aqui Mas para é um muita tema bem coisa. interessante para a gente pensar, de repente, futuramente fazer algo mais voltado para a ansiedade, né? Porque eu recebo também bastante pergunta, né, sobre isso. Então, a Sim, gente sim. pode deixar Ó, anotadinho para futuramente aí. isso. Viu, Thaline? Espero aí ter te
ajudado de alguma forma aí. Gerson, boa noite. Direto vou parar no hospital com crise de ansiedade. Minha pressão já chegou a 14/24. Tá Sim, vendo aí como é que é? E aí a gente precisa entender isso daí, né? Da onde vem essa ansiedade. Deixa eu olhar aqui só uma coisa aqui. Isso. Hein, Gerson? Então, assim, a gente precisa só entender isso, né? Da onde vem sim. essa ansiedade, né? Se já está algo mais patológico, né? Como eu falei. Ajudou sim, gratidão. Então, pessoal, olhar para isso, tá bom? A gente Sim, acabou dando um outro direcionamento, Gerson, mas isso. olha para você, cuida de você com carinho, tenta diminuir aí esse excesso de pensamento negativo, que já vai ajudar bastante, né? Esse medo aí de alguma coisa, talvez uma mudança também, né, Karen? Karen fala muito sobre trabalho, uma mudança muitas vezes na vida do sujeito também gera bastante ansiedade aí, tendo que lidar com alguma coisa aí, né? Construir alguma coisa aí nesse sentido. Exatamente, Gerson. E é importante você falar, né? Ter aí um espaço para você se sentir acolhido, um espaço seguro, né? Para você falar aí do que vem te afligindo, né? O que vem te causando essa angústia, né? Tudo que a gente traz aqui, pessoal, sobre ansiedade, né? São coisas assim, um pouco mais generalistas. Então, quando a gente está aí num setting terapêutico, a gente olha muito para a história da pessoa, né? E aí a gente consegue, talvez, direcionar melhor vocês, né? É verdade. Então, a importância, né, da gente ter aí essa escuta também dentro de um espaço terapêutico para isso. É verdade, né? Onde vai existir o que? O sigilo, o acolhimento, né? Esse direcionamento. É isso aí. Ó, a Mônica falou aqui, Karen, ó, com certeza participarei da live sobre ansiedade. Tenho várias perguntas, ó, vem aí, né? Legal. Vem aí a live, então, né, Karen? Vem Sobre aí. ansiedade. Ó, o Gerson Dalga foi minha amiga de escola em Piranha. Meu Deus, Gerson! Meu, quanto Legal. Ai, eu tempo! queria Olha estar só, vendo. que bacana, né? Olha só. Eu queria estar Muito vendo, bom. não consigo ver. Ai, pois é, que pessoal, mas vocês estão gostando aí da live? Fala aí pra gente, faz sentido para vocês? Ó, o Bruno colocou top, tem que fazer mais live. É isso aí, vocês arrasaram. Tô lendo aqui, Carinho, também para você ouvir. Olha só, pessoal, que alegria, hein? Espero aí, né? Esperamos aí ter contribuído um pouquinho aí na vida de vocês, falando um pouquinho sobre relacionamento maduro. Que live incrível. Obrigada, Maria, né, Maria? Que bom que você está Obrigada, aqui pessoal. junto. Muito obrigada, pessoal. E aí, né, já ó, a hora não espera por nós, hein, É, Karen? Já foi, né? pois é, voou o tempo, né, O Dalki? tempo voou, pessoal, mas assim, espero mesmo que a gente possa ter contribuído um pouquinho aí, né, para vocês nesse. Não dá, né? Muito, né, Karen? Vamos fazer mais, né, Karen? Não tem Com como. certeza, a gente precisa fazer mais. A gente espera assim que tenha pelo menos assim alguma coisa que a gente trouxe aqui, né? Se tocou você de alguma forma, fez sentido para você, te incomodou alguma coisa, né? Que nós trouxemos hoje. Esse foi o nosso propósito, né? Tudo que a gente trouxe aqui é um resumo dos nossos conhecimentos enquanto psicóloga, né? Dalke com o método dela, né? Eu com a minha abordagem teórica também. E assim, é claro que para a gente explorar e conseguir ajudar vocês com mais assertividade, a importância mesmo de uma terapia para a gente escutar a história de cada um e a gente conseguir direcionar e entender melhor, né, do que se trata. Mas foi muito bacana, foi a minha primeira vez, como eu disse para Dalk, né? Você trouxe a questão da ansiedade. Eu estava também ansiosa para esse momento. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser, né? Causa aí uma certa ansiedade, mas foi muito bom ter essa troca, né? E eu espero que eu possa ter contribuído e principalmente despertado algo em vocês para que vocês se cuidem mais, olhem para a relação, para os relacionamentos de vocês, que são algo tão importante, né? É algo aí que a gente precisa constantemente estar olhando. Olha aí, um exemplo ao vivo aí para vocês, tá vendo como eu falo, né? Ansiedade é normal na vida de todos os sujeitos, né? A gente só precisa se cuidar aí para ela não virar patológica nesse sentido, hein, pessoal? Gente, que bacana, né? Foi muito gostoso mesmo. Tem pessoas
entrando aqui agora. Que legal, pessoal. Ó, o Daniel, eu vim aqui para prestigiar você, Dal. Ai, que maravilha. Muito obrigada. Eu sei aí que seu tempo é difícil aí. Muito legal, gente. Ó, a Taline, live maravilhosa, arrasaram demais. Qual vai ser o próximo tópico? A Mônica já está ansiosa aí para o próximo tópico. Vamos fazer, Vamos menina. fazer. Vamos fazer. Olha, pessoal, mais uma vez eu espero aí de coração, esperamos, né, Karim, que né, possamos aí ter contribuído na vida de vocês. E mais uma vez, vamos revisando aqui, né? Anotaram, né? Então vamos lá. Não existe relacionamento maduro sem os 4 Ds, né? Deus, disposição, diálogo, doação. Precisa existir um relacionamento maduro. Diálogo, mais uma vez, é dar a oportunidade ao outro, pessoal. Vamos lá, eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim, ó, dá ao outro a oportunidade de saber como você se sente em relação a algo, alguma coisa. Começa a partir de hoje, né? Contribuir isso aí na sua vida, né? Mudando, né? A gente deu. Acabou, pessoal, que o tempo não espera por nós, né? Não dá. Mas existem alguns exemplos também. Vamos fazer outra, né, cara? Vamos fazer outra para Sim, poder ajudar vamos. eles, né? De uma outra forma. Mas comece a construir aí no seu relacionamento. Como a gente falou, né? O amor é construção, né? O verdadeiro amor, vamos colocar, ele não é encontrado, ele é construído por nós, né? E Com aí fica essa certeza. indagação aí, como que anda a sua construção por aí, né? Como é que tá a base dessa construção? Tá forte, né, para você construir aí os muros? Como é que tá? Então, pessoal, assim, ó, não pode faltar. E lembrem-se, a doação é também eu me mostrar, né? Eu existir em um relacionamento. Isso é muito importante. Então, assim, antes que o mal cresça, corte a cabeça, tá bom, pessoal? Já Então, dizia sempre sua avó, né, já amiga? dizia minha avó. Então, assim, lembra que o amor é o quê? Paciente, bondoso e fiel. Então, a gente precisa de doação, disposição, diálogo. Que você vai ver tudo isso, né? Tudo isso, o que que é? É forma de eu me doar para o outro. Não tem outra forma, né, Karen? Não Sim, existe, né? Não existe. Então, comece aí a construir isso, comece aí a entregar antes de querer, né? Vamos entregar também. Tá bom, sim. pessoal? Deixa eu ver aqui se mais alguém falou alguma coisa. Foi incrível demais. Bruno, obrigada. Muito bom, espetacular, esclarecedor. Ana Paula. Que bom, pessoal. Que bom mesmo. Tem muita gente entrando agora, Karen. Pessoal, Vamos tem muita deixar coisa. gravado, né, para o pessoal também que entrou Isso. agora assistir depois. É verdade, vamos deixar gravado. Pessoal, tem muita coisa, né? Falar de relacionamento existe muita coisa, né? Lembrando sempre que para você se relacionar, você precisa sair do seu próprio ego, né? Então, assim, isso é muito importante, não ficar só em busca por prazer, porque daí você não vai relacionar mesmo, porque buscar só por prazer, né, Karen? Aí você vai É, querer só prazer para você o tempo todo. A gente vai com certeza. finalizar, né? Já tenho nem sei quanto tempo de live, acredito que tem mais de 1 hora, né, Karen? Acho que deu 1h06. 1 hora e 6, né? Já já o Instagram derruba nós aqui, então. Sim. Pessoal, então tá bom. Eu agradeço, né, aqui imensamente todo mundo que esteve aqui, né? Eu sempre falo que não por mim e não pela Karen, mas na construção na vida de vocês, no relacionamento de vocês, e que possamos ter contribuído aí um pouquinho, né, talvez como uma forma de reflexão também aí no relacionamento, no momento atual de vocês aí e na construção de um relacionamento, mais uma vez, maduro, tá bom? A Priscila colocou, parabéns, aguardando a próxima, hein, Karen? Eu acredito que nós vamos É, ter nós que vamos ter fazer, que fazer, hein? hein? Vamos começar a entregar live aqui pro pessoal, Karen? Vamos fazer pelo menos uma vez por Vamos, semana, né? Tá vamos bom, sim. pessoal? Ó, boa noite, obrigada pela entrega de vocês. Ô, pessoal, muito obrigada, muito obrigada. Amei muito. Depois a Karen vai ler aí os comentários, porque ela não tá falando que ela não tá É, lendo, tá? Mas pois aqui tá. é. Mas eu já tô, desde já, gente, muito agradecido aí pela participação, né? Pelas perguntas, pela exposição de algumas pessoas aí, né? Que colocaram aí sobre as dores que está se passando nesse momento. Então, assim, é só agradecer mesmo a vocês. Eu espero que o que a gente trouxe aqui, se fizer diferença, isso aqui para vocês, a gente já vai estar muito feliz, né? Esse é o propósito e o objetivo, ajudar vocês de alguma forma.
É verdade, não tem nada mais bonito do que construir um novo olhar na vida de alguém, que possamos aí ter construído um Com novo olhar certeza. aí na vida de vocês. Já podemos agendar a próxima para a semana que vem? Vou me programar para não perder. Aí, Legal. Mônica, não, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer assim, pessoal. Pode esperar. Então Podem vamos esperar que começar. ainda nesse mês a gente já traz aí um tema, né, que foi a ansiedade, que foi algo bem falado aqui. E aí a gente faz algo mais destinado somente a isso para também ajudar vocês. Exatamente. Vamos fazer caixinha de pergunta também, ver o que o Sim, pessoal, né, verdade. que Vamos possa pedir também as opiniões. possa ajudar vocês aí nas diversas situações de vocês. O sentido é justamente esse, né? Às vezes na correria, né? Muito trabalho, eu, Karen, aí atendendo, construindo bastante coisa também. E aí nada Uhum. melhor do que agregar também na vida de vocês. Tá bom, pessoal? Sim. Vamos finalizar aqui então, senão a gente não finaliza, né, Karen? 20 horas aqui em Cuiabá, mas em outros lugares já são 21, né? E 9. Sim. Então tá bom, pessoal. Fiquem com Deus. Gratidão por tudo, gratidão por esse momento, gratidão, Karen, né, por você, né, participar aqui, né, estar disposta também, né, a ter aí contribuído na vida dessas pessoas aqui, de muitas mais que vai estar gravada essa live. Tá Sim, bom, gratidão pessoal? também por você. Pessoal, muito obrigada, viu? Todos aí uma boa noite. A gente está à disposição também aí no nosso direct, quiser conversar com a gente, se sintam aí à vontade, tá? Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Gratidão por tudo. Tchau, tchau. Não vou esquecer de gravar. É, vou deixar gravado. Para mim não aparece aqui para gravar. Deixa eu ver Eu acho aqui. que é só para você, porque você que foi a organizadora. É, É, eu procurei aqui.